nos nossos estúdios do Notícias do Dia o professor Otílio Paulo, que vai conversar com a gente principalmente como a inteligência artificial tem transformado o mercado de trabalho, as profissões que estão aí mais ameaçadas pela automação. E aí eu quero começar agradecendo a sua presença aqui, professor. Bom dia para o senhor. E já perguntando a respeito disso, né? De fato, a gente acompanha os processos da inteligência artificial se aprimorando, hoje não é mais só o ChatGPT, existe o Gemini aí do Google, existe o próprio WhatsApp que abriu sua inteligência artificial, ou seja, essas plataformas que têm automatizado os processos e trazendo aí benefícios, mas também riscos para a sociedade. Bom dia. Bom dia, Val, bom dia seus ouvintes e telespectadores. Eu dizer que é um prazer estar aqui no seu programa, obrigado pelo convite. E sim, na verdade, hoje é uma realidade, a inteligência artificial veio para ficar. Nós temos que aprender a conviver com esse novo mundo, com esse novo universo. E dizer que sim, você tem razão quando fala que existem pessoas trabalhando com a inteligência artificial para o bem e também tem pessoas que estão utilizando a inteligência artificial para o mal. Mas eu costumo dizer sempre para os alunos que eu acredito no ser humano que nós vamos ter muito mais soluções para o bem do que para o mal. Mas é uma grande realidade isso. É verdade. E hoje a inteligência artificial ela chegou sem, assim como as redes sociais, sem um protocolo próprio, já um regimento, né, ou até mesmo um monitoramento por parte aí dos órgãos competentes. E existe muito já essa discussão hoje, por exemplo, com relação às redes sociais, né, de existir um regulamento próprio, onde haja uma fiscalização, para que as pessoas não consigam identificar como uma terra sem lei. Da mesma forma, a inteligência artificial. Hoje a gente sabe que ela se imune muito das informações que já estão disponíveis na internet, né? E aí, por exemplo, o ChatGPT, muitas pessoas acabam tendo como um companheiro ali de trabalho, né? Uma conversa que acaba fluindo, acaba de fato... ele passa a lhe conhecer através das perguntas que você faz, dos protótipos que você coloca para ele, os prompts, né, para quem que são aquelas ordens de serviço que você coloca ali. Existem riscos hoje claros para algumas profissões ameaçadas nesse sentido de que possam deixar de existir, porque por muito tempo eu fui um dos defensores de dizer assim, eles vêm para acelerar, para de fato assim, otimizar alguns processos que a gente costumava demorar dias, horas. Hoje, através da inteligência artificial, rapidamente a gente consegue acelerar. Mas profissões de fato estão ameaçadas, como conciliar de fato e equilibrar o uso humano com a inteligência artificial? Um dos grandes problemas é a questão da regulamentação, como você falou, né? Nós ainda estamos trabalhando nessa regulamentação, né? O Brasil e o mundo todo, porque é algo novo, é algo recente. Tá? E sim, em relação a essa inteligência artificial que adentra as casas, os celulares, né? Tudo agora ela é meio, tá? Praticamente em todos os serviços, processos. Hoje a inteligência artificial é uma realidade. E sim, profissões vão deixar de existir, é claro, porque a máquina ela tem uma demora no aprendizado. Ela demora um pouco para aprender porque ela precisa de modelos, precisa de amostras para ela aprender algo. Então ela tem um processo mais demorado para aprender determinados padrões, determinados processos ou serviços que o ser humano faz hoje. Só que quando ela aprende, o ser humano não consegue mais chegar ao nível dela, né, de processar, de desenvolver. O ser humano tem a capacidade fantástica de aprender coisas novas mais rápidos do que a máquina, de discernir ali na hora. Só que o grande problema é que quando a máquina aprende aquilo que o ser humano ensinou, e ela aprende, eu sou defensor de que tudo que você colocar para a máquina, para ela aprender, ela vai aprender. E depois que ela aprende, o ser humano não consegue mais ultrapassá-la. Isso é uma grande realidade. Então, profissões vão desaparecer, tá? Mas é uma evolução. Vão surgir novas profissões que são aquelas pessoas que vão estar mais alinhadas com a inteligência artificial. E isso é uma realidade. Então, não é que, determinado... O que ela vem para ajudar? Determinados serviços, processos cansativos, processos análogos à escravidão, por exemplo, processos que são cansativos, e ela vem para ajudar e para auxiliar. E as pessoas que mais se adequarem, mais se adaptarem a essa inteligência, vão ser as pessoas que vão estar no mercado de trabalho. Como vem desde a evolução lá, desde a industrialização, com o surgimento das máquinas, pessoas perderam emprego, mas surgiram novos empregos, aqueles que melhor se adaptaram àquela nova realidade.
e aumenta a produtividade, inclusive, desse trabalhador que, no preparo de relatórios, de análise de números, de dados, a produtividade do capital humano aumenta, sem necessariamente também, por vezes, perder ali a sua vaga no mercado de trabalho. Como o professor já aqui colocou, pode, inclusive, utilizar ali como algo agregador ao seu trabalho, que venha, de fato, a somar, e aí você acaba desenvolvendo outras habilidades, acaba descobrindo outras formas e outros modelos de aumentar, inclusive, ali a sua produtividade dentro do trabalho. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente traz, como o professor disse aqui, é tudo muito novo, a gente aprende junto com a evolução, com o avanço, de fato, dessas inteligências. E hoje, na própria educação, tem se falado muito no uso, no ensino da inteligência artificial, do desenvolvimento dentro da própria escola. Queria perguntar para o senhor justamente isso, como a inteligência artificial pode melhorar também o aprendizado dos alunos, né? O processo de aprendizagem, de pesquisa e de estudos dentro do ambiente escolar. Só para você ter uma noção, olha só um exemplo bem prático para a gente entender. A gente fazia a revisão, né, dos artigos, por exemplo, 10 artigos, você teria que ler os 10 artigos para no final você fazer um resumo disso. Hoje, com a inteligência artificial, você coloca esses artigos, esses PDFs, ela lê para você e depois ela te dá um resumo de quais os pontos positivos, os pontos negativos, qual a ideia do autor naquele artigo, ou seja, a IA vem para nos auxiliar nesse contexto, de que nós podemos usar ela para esse contexto, onde eu preciso avaliar aquilo ali e dar uma nota para o aluno, por exemplo. Então, são coisas que facilitam dentro da educação. Da mesma forma para o aluno. Eu sou professor da área de computação e estimulo com que eles usem, mas de forma a contribuir no aprendizado deles. Não, por exemplo, fazer um trabalho todo. Porque utilizar de que forma? Você tem uma dúvida, você tem um questionamento, você usa a IA, você coloca um contexto. Você fez, por exemplo, uma frase, né, de um parágrafo e não ficou tão legal. Você coloca esse parágrafo, olha, melhore para mim esse parágrafo. Ela melhora com palavras fantásticas, com contexto dentro do que você até às vezes não estava esperando. Então ela vem realmente de fato para revolucionar, para mudar a forma de aprender e de ensinar, tanto para os professores como para os alunos. É uma ferramenta que nós, como professores, devemos incentivar de uso correto, né, da ferramenta, para que eles possam utilizar de forma com que ele tenha aprendizado daquilo e não ficar dependente. Fazer tudo agora e colocar. Inclusive, já existem ferramentas que conseguem detectar se aquilo foi feito por uma IA, que tem um contexto, tem toda uma forma que ela faz, os algoritmos, para evitar com que os alunos possam fazer esses trabalhos de forma completa, sem ter como aprendizado. Era esse meu próximo questionamento, de fato, que precisa existir essa equilíbrio, de fato, entre o uso voltado para a área educacional, de aprendizagem, de fato, e a dependência dessa ferramenta, dessa possibilidade. Porque acaba, se não existir de fato ali um uso saudável e benéfico, de que esse aluno fique condicionado aos desafios, de fato, às primeiras oportunidades, jogar lá na IA, pedir para que ela possa fazer o trabalho, desenvolver um projeto, escrever um artigo por ele. Então é preciso também existir, enquanto há um desafio para os educadores, para os professores que estão na ponta e também para os responsáveis que acompanham esse processo e até mesmo para o aluno, de não se tornar um dependente, porque quando chegar lá no mercado de trabalho vai sentir falta e vai ser um profissional que não vai estar pronto para os desafios que for enfrentar. Então é preciso também ter esse equilíbrio, né, professor? Sim, o que a gente sempre busca é falar, olha, a IA é uma aliada, é um parceiro que vai nos auxiliar com que nós possamos fazer os nossos trabalhos de forma mais assertiva, mais correta. Não vai ser o substituto, vai nos substituir nos nossos serviços. Então a gente sempre tenta colocar de forma que use como aliado, e o próprio mercado vai seletando essas pessoas. Por exemplo, se você é uma pessoa que usa o prompt, que usa a IA para fazer seus trabalhos, em determinado momento você vai ser cobrado para fazer isso de fato. E se você é aquela pessoa que está dependente do uso, você não vai ser um profissional que vai conseguir realizar. Então esse é o diferencial. E eu sempre costumo dizer, a IA veio para nos auxiliar. Tá? Jamais a máquina vai substituir o humano. Né? Por mais que sou defensor de que sei que o que você disser para a máquina, colocar os mecanismos para ela aprender, ela vai aprender. Mas a máquina jamais vai ter o sentimento humano, né?
a percepção, o sentir, né? Ela vai ser sempre ou é ou não é. Ela é uma máquina binária, só que ela vai simular comportamentos, ela vai simular se você está triste, alegre, ela consegue aprender isso, mas de forma sistematizada, de forma computadorizada. Na verdade, ela não sabe qual é o sentimento de realmente, se você está triste ou alegre, aquele sentimento que o ser humano tem. Sim. Porque isso é uma característica única do ser humano. É verdade. E aí a gente vê acompanhado, de fato, essa evolução nos últimos anos. Então, para a gente finalizar, eu queria que o senhor falasse, de fato, a gente já reforçou aqui que o uso inclusive, hoje, um caminho sem volta, né? Não adianta a gente fechar os olhos para a evolução, não tem como a gente parar o progresso, né? Veio aí, é melhor então a gente fazer como nos aliarmos a ela, então usar da melhor forma, aprender, né? Nos desenvolver. Inclusive hoje já existem cursos específicos para o uso da IA como ferramenta profissional, né? Em acelerar processos, em auxiliar no desenvolvimento de trabalho, do que simplesmente nos revoltarmos para essa realidade. E aí vai ser muito pior para esse profissional, você que já é profissional, permanecer no mercado. Para você que está começando agora, o jovem já tem essa abertura maior no sentido de entender e querer se desenvolver, do que alguém que já está num posto, ocupando um posto há muitos anos e querer se adaptar a essa realidade. Mas é preciso também ter essa mente aberta para o conhecimento, que nunca é demais e nunca vamos estar por completo com relação a ele, ainda mais em tempos de inteligência artificial. Sim, claro. E eu costumo dizer que o ser humano tem a mente brilhante, é muito criativo, tá? E aqueles que conseguirem utilizar isso da inteligência artificial, da IA, para melhorar os seus processos, seus serviços, vão ser aquelas pessoas que vão se adaptar ao mercado de trabalho. A gente tem uma grande briga aí entre a indústria da inteligência artificial, né? Temos aí a OpenAI, a Gemini, que hoje é a própria Meta, né? E tivemos agora o DeepSeek, que foi uma ferramenta que surgiu e que quebrou um pouco esse paradigma de que para me fazer uma inteligência artificial eu preciso gastar muito. Eles trouxeram um contexto diferente, adicionaram dentro do seu modelo algo fantástico, que é um modelo utilizado do aprendizado de reforço, né? Que as outras não tinham embutido muito esse aprendizado, que é uma forma de ensinar a máquina um pouco diferente das outras, do aprendizado supervisionado e o não supervisionado. Mas esse aqui é que eu quero colocar, que o ser humano tem a mente brilhante. Vão encontrar maneiras de se adaptar, vão encontrar maneiras de utilizar essa IA. E como você mesmo frisou, não devemos ser contrário. Temos que entender que veio para ficar e que nós precisamos dessa ferramenta porque nos auxilia de forma fantástica. É isso. Quero agradecer aqui os seus esclarecimentos, essa conversa. É importante a gente trazer o impacto da IA, tanto na educação quanto no mercado de trabalho, e nunca é demais entendermos um pouco mais sobre essa nossa nova realidade e estarmos abertos para aprender sempre. A gente conversou com o professor Otílio Paulo, professor de computação, que trouxe mais informações para a gente a respeito da inteligência artificial. Muito obrigado, viu, professor?